Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque, vou deixar aqui meu Instagram para vocês, me sigam lá no Instagram. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa jornada sobre a espera da gravidez. Vim compartilhar um pouco de tudo que eu tenho enfrentado ao longo desses 4 anos que se passaram. Eu confesso que eu tinha planos diferentes, né? Quando eu conversava com meu marido, nós falávamos que íamos contar, que íamos compartilhar quando tudo desse certo. Mas Deus, ele tem incomodado o nosso coração para que nós possamos levar às claras tudo que ele faz, né? Para que nós possamos levar cura e que nesse processo ele também vai nos curando, vai nos preparando para tudo que ele tem para nós, né? Então eu conto com você aí nessa jornada, que você acompanhe, que você veja os vídeos, que você escreva nos comentários o que você mais gostou, o que falou ao seu coração, o que você quer ver por aqui, dúvidas, de sugestões, tá? E para começar essa história, né, eu tenho que voltar lá para agosto de 2020, quando nós pensamos, né, já tínhamos uns 3 anos e pouco de casado, estávamos lá no meio da pandemia, já achávamos que tudo ia acabar e começamos a pensar em ter o filho, né? E até então eu controlava tudo, gostava de ter tudo nos meus prazos, no meu controle, e eu pensava o mês que eu queria ter esse filho, a data, o dia. Muitas vezes eu falava, em outubro eu não quero, já tenho um monte de gente na minha família, em janeiro eu também não quero. E eu achava por um instante que eu poderia estar no controle de tudo. Mas aí você se depara com um não, né? Quando nós começamos em agosto, aí já veio um não, mas a gente achava, logo, tá tudo ok, dá certo, né? E aí, um mês eu não tentava, porque eu não queria, e de repente a gente começou a tentar mesmo e ver que esse sim não vinha, né? Que não estava dando certo. E aí começou a bater o desespero, mas aí eu fui procurar o médico e ele falou que não, que estava cedo ainda, que eu tinha apenas 28 anos, se fizesse 6 meses ou 1 ano de tentativas e nada desse certo, é aí que eu teria que buscar alguns exames, né? E aí foi passando o tempo, né? Passou 1 ano, eu tive que cauterizar uma ferida. Ele falou, não, agora vai dar certo. Altas expectativas e nada deu certo. E aí tive que fazer uma longa jornada de exames, de ressonância, de ultrassom transvaginal. Fiz também aquela esterossalpingografia, né? Que é aquele exame que joga o contraste nas trompas, que é um exame bem delicado, bem sofrido. Se você quiser também saber mais detalhes, deixa aí nos comentários. E aí falava, não, agora depois desse exame, tudo ok, vai dar certo. E aí criava aquela expectativa e nada, muitas frustrações, muita dor. E nesse processo todo, a gente acaba se sentindo muito envergonhada, muito incapaz. Parece que dar certo é tão fácil para todo mundo e você se sente tão incompetente. É um sentimento que não tem nem como descrever, nem como explicar. É muita dor e muita vergonha. Às vezes a gente quer falar, mas bate até aquela vergonha, aquela humilhação. Mas a gente sabe que tudo isso faz parte do processo, um caminho de milagres, né? Não é só na hora da vitória, mas nós estamos construindo, né? Gerar esse testemunho, ele é doloroso, mas é para honra e glória do nosso Deus e vai valer a pena, amém? Você crê? E aí, continuando, né? Fiz muitos exames e passei também por vários médicos. O meu marido também fez aquele exame, né? O espermograma, tava tudo ok. Então eles falavam, não, tá tudo ok, já vai dar certo. E aí, depois de um tempo, eu mudei de médica e ela pediu aquele CA 125, foi onde deu um pouquinho alterado e nós começamos a desconfiar que tinha alguma coisa errada a ver com a endometriose. E aí depois ela me indicou para um médico especialista e aí em junho de 2022 eu já estava bem desesperançosa, já estava muito triste, perdida. Eu entrava muito em vídeos do YouTube pedindo uma luz, um exame que desse certo, uma caixa de medicamento, uma luz, um chá. E muitas vezes os vídeos do YouTube, os testemunhos, eles me fortaleceram muito. E isso é um motivo muito importante de estar gravando esse vídeo. Porque quando eu tava assim, desesperada, que eu não via nada, que eu não via uma luz, eu entrava ali no YouTube, eu via um testemunho e aquilo me dava força. Não, calma, Deus tá cuidando de tudo. Ele tem o tempo certo pra tudo, vai dar certo. E ali eu vi uma luz, uma direção. E eu espero, eu oro ao Senhor para que esse vídeo, ele possa ser luz, ele possa ser direção na sua vida. Amém? E aí em junho de 2022 estava muito desesperada, eu pedi uma resposta para o Senhor, eu pedi uma palavra para o Senhor e veio assim de encontro, como eu pedi, da forma que eu perguntei. Uma pessoa que não me conhecia no altar da igreja, ela me deu essa palavra e o Senhor me respondeu do jeitinho que eu perguntei, que era Ele quem ia me dar filhos, que sim, Ele iria fazer para eu criar esses filhos na presença de Deus. Ele me daria os nomes, Ele me daria a direção, Ele cuidaria de tudo. E eu me agarrei a essa palavra, foi isso que me sustentou até aqui nos momentos que eu pensava em desistir.
eu parava e pensava, opa, você tem promessa, você tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E foi muito incrível, assim, porque foi de uma forma, de uma pessoa que eu não conhecia. Então foi algo assim, que até quando vinha a dúvida, mas será? Será que é de Deus mesmo? E vem todos os pensamentos na sua cabeça. É engraçado que as pessoas falam, quando você descansar, vai dar certo. Mas não tem um mês sequer que você não consiga pensar nisso, porque você faz exames, você faz tratamento, você vai marcar uma viagem lá para outro ano, você tá pensando, e se eu tiver isso e tananã, né? Hoje, por exemplo, eu fui no dentista, aí você pensa, mas se eu começar o tratamento e aí tiver que parar, então tudo na sua vida você começa a pensar isso. Não é um botão que você fala, eu vou descansar. É muito complicado para quem tá passando por isso, é uma montanha russa de emoções que só quem sente, que eu acho que consegue entender, ou talvez nem sei se consiga entender. É um turbilhão de emoções, de ansiedade, de culpa, de medo, de preocupação. Tudo você se culpa. Se eu falava alguma coisa errada, se eu me estressava no trânsito, eu falava, tá vendo? É por isso que não dá certo. Você não tem controle. E sempre me culpando, sempre colocando essa carga. E nisso a terapia tem me ajudado muito, né? Eu faço terapia com a doutora Bárbara, que tem me ajudado muito nesse processo de tirar toda essa culpa, esse medo, essa pressão nas coisas que eu coloco, pra tudo acontecer com mais leveza, porque aquele que prometeu é fiel pra cumprir. Então por que colocar todo esse peso, essa cobrança em cima de mim? Isso já é uma preparação pra lá na frente, né? Porque quando você é mãe, não adianta estar com todo esse peso, com essa culpa, né? E aí, em agosto de 2022, né? Agosto de 2020, começaram as tentativas. Em agosto de 2022, 2 anos depois, eu fiz um exame em Ribeirão Preto com uma médica maravilhosa. E foi 1h30 de exame, ela procurou e nada. E no finalzinho, ela encontrou a endometriose, né? A endometriose estava atrás do ligamento, do útero sacro, nos 2 ligamentos, e é um lugar que causa muita dor, diarreia, então às vezes eu sofro demais, né, com sintomas. Tem mês que é terrível, uma dor na perna esquerda fortíssima, fortes cólicas, fortes fisgadas, inflama muito a pelve. Então a cada mês as pessoas nos veem sorrindo, mas mal sabem, né, o tanto de dor e os hormônios que vai fazendo, né, uma reviravolta. Então tem sido muito intenso esse processo. E aí sempre que vem o não, né, aquele momento de frustração, eu pergunto, por que, Deus? E é inevitável a gente falar, mas de novo, tudo de novo. E aí eu me cobro, depois me culpo por ter questionado a Deus. Então, assim, sua cabeça vai a 1000. E aí as pessoas só falam, descansa, mal sabe o quanto você não tenta, né, deixar pra lá e descansar. E às vezes você consegue descansar, tem mês que sim, tem mês que não, e tá tudo bem. Entender isso é o processo que você tem que passar, e Deus, ele vai te sustentar como ele tem me sustentado. E aí quando eu descobri em agosto de 2022, falei, ufa, agora é só tratar. Mas aí mal perde por esperar, né, que a endometriose, ela não tem um tratamento, né, ou você vai mascarar com um anticoncepcional, ou a gravidez seria esse tratamento. E no meu caso, eles nunca indicaram a cirurgia, porque só se ela afetasse muito a minha qualidade de vida. É pra deixar em último caso e não ia resolver tanto na questão da gravidez. Então, eu nunca optei pela cirurgia, né? Passei por vários médicos. E aí você vai passando por tantos sinais, né? As pessoas te falando, parece que eu vi você com uma cara de grávida, sonhei com você. E aí você fala, agora vai, agora deu certo. E aí vem aquele não, aquela frustração, aquele peso, aquela cobrança, aquela dor. E aí no outro dia você volta a acreditar de novo, né? E engraçado que nesse processo todo, Deus, ele me mandou muitos anjos, né? Muitos amigos, que em cada etapa dessa espera, desses 4 anos, vinha alguém falar, eu vou orar com você, e ficava noites e noites orando comigo. Nossa, me suportaram tanto em amor e oração. Várias pessoas, né, que online fizeram, né, reuniões de oração comigo, e isso me sustentou tanto. Eu vejo que foi a mão de Deus conduzindo. Tiveram alguns amigos, sim, que sumiram, que desapareceram, que nunca tocaram no assunto. Isso Deus também, mas faz parte do processo, pra gente ver quem tá ali com a gente no momento da dor. Mas Deus, ele sempre mandava um anjo, sempre mandava um abraço, né? No aniversário de 30 anos eu tava super abalada, porque eu imaginava que com 30 anos eu já seria mãe. E ali tantas pessoas demonstrando carinho, amor. Então Deus, ele sempre mandou o suporte, né? Tiveram muitos louvores também que me sustentaram ao longo desse processo. Aquele louvor dia após dia da Valesca Maísa me deu muita força pra continuar, porque eu não entendi o porquê no outro dia eu tava acreditando de novo. Mas é porque Deus, ele colocou esse desejo, essa promessa, e é ele que vai fazer. Você não vai desistir, ainda que você tente. Eu ficava com raiva, por que você não deixa, por que você não desiste? Mas quando eu via, eu já tava sonhando, crendo de novo, criando um monte de expectativa. E também tem um louvor nosso, né? Eu tenho um grupo com meus irmãos que se chama Triuno, sigam lá no Instagram, triuno.ofc. Nós gravamos uma versão
de uma música da Kate Nicole, que se chama Esperar. E ela fala, aguenta mais um instante, essa luta vai passar, não perca a esperança. E isso eu me agarrei muito a essa palavra em todo esse processo, né? E me sustentou muito. Vídeos do YouTube, louvores que me sustentaram muito para chegar até aqui. E aí nós chegamos em 2023, começamos a tentar com outro médico a indução de ovulação, que é aquele medicamento, a caixinha que você toma. Eu comecei com Clomid, me fez muito mal, e aí veio não também, foi uma dor gigantesca, que eu tinha certeza que a medicação ia dar certo, e não deu certo. Depois de um tempo também eu tentei com letrozol, e também vieram os nãos, né? E aí agora em 2024, nós passamos com um médico de Ribeirão Preto, né? Fizemos uma consulta particular, investimos e falamos, vamos, né, buscar algo inovador. A gente sempre achava, né, colocando um pouco a esperança, né, no homem, na realidade humana, na possibilidade humana. E ele falou que a gente ia tentar por mais 3 meses a indução de ovulação, e se não desse certo, o meu caso realmente seria mesmo a fertilização, porque talvez seria um problema nas trompas que não pega em exame nenhum, e ali foi um baque, um balde de água fria. E até a gente tá no final desse processo, a gente, né, tem que fazer a parte humana, a parte natural. A gente tá no último mês desse processo, as induções são muito difíceis, porque parece que você toma o medicamento 5 dias e depois tem que contar tantos dias, e aquilo lá fica um mês tão cronometrado que parece que o mês não tem fim. Aí acabou, né, o processo, você começa a tomar progesterona e aí você vai contando, parece que o mês dura 60 dias de dor, de ansiedade, de sofrimento. E aí, nós estamos no final desse processo, sabendo que acabam as possibilidades humanas, mas aí a gente chega nas possibilidades do céu, nas possibilidades de Deus. E eu creio que lá na frente, quando eu ver esse vídeo, hoje, eu sinto esse processo com muito mais leveza, né? Com a confiança plena no Senhor. Porque por muito tempo, né? Até conversando na terapia, eu cheguei nessa conclusão. Por muito tempo eu tinha um plano B. Por muito tempo eu sabia, se não der certo aqui, eu vou tentar o medicamento. Se não der certo, eu tento o médico de Ribeirão. Se não der o médico de Ribeirão, eu tento a fertilização. Então a gente sempre teve um plano B. Mas hoje a gente chega com uma leveza que nós sabemos que Ele nos deu a palavra e Ele vai dar os próximos passos do caminho. Hoje eu me vejo num deserto, num silêncio de Deus. Mas hoje, com uma total confiança no Senhor, nós conversamos muito, né, eu e meu esposo, e a gente pôde entender que não precisa ter um plano B, que não precisa ter uma outra opção, que não precisa olhar, não, se isso não der certo, dá prazos para Deus. Por muito tempo a gente falava, até julho, se não der certo, a gente tenta a fertilização. E hoje não, a gente chegou à conclusão que a nossa confiança, ela está plena no Senhor. E que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Abraão, ele creu contra a esperança. Então hoje a gente tem todos os diagnósticos contrários, o impossível de uma maneira humana tão forte, né, na nossa frente, mas nós escolhemos crer. Porque a fé, ela é a convicção do que você não vê. E hoje eu te encorajo nesse vídeo, junto comigo, né? Eu espero lá na frente olhar para esse vídeo e falar, olha, quando eu gravei aquele vídeo, eu não tinha certeza nenhuma, eu não tinha clareza que ia acontecer, mas eu sabia, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer. Então, ainda que acabe todas as possibilidades humanas, eu escolho ficar com a possibilidade do meu Deus, a possibilidade do céu, aquele que me prometeu, aquele que me deu esse milagre, aquele que me escolheu para viver esse milagre, para hoje poder compartilhar com você, para hoje poder ser esse suporte na sua vida e dizer, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui me sustentou o Senhor, e eu creio que tem muito mais por vir, eu creio que o mais Ele fará, eu creio que Ele é um Deus de milagres, eu creio que Ele já tem tudo tão lindo, tudo preparado e vai se cumprir. Não sei de que forma, não sei de que maneira, mas hoje eu não tenho prazo, hoje eu não tenho um plano B. Mas se até tal mês não acontecer, eu vou atrás da fertilização. Hoje eu só escolho crer no Senhor, eu só escolho crer naquele que pode fazer o milagre, que hoje Deus possa confirmar uma direção na sua vida, que como eu, talvez você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, mas nós escolhemos olhar para a luz principal, a luz do nosso Senhor, a luz daquele que sopra a vida, independente de medicamento, independente da situação, do cenário totalmente desfavorável. Ele é o Deus que opera milagres e que sopra vida. Nós ficamos com essa palavra, nós ficamos com o milagre. Então, eu te encorajo hoje a crer, a olhar para Jesus, que é o autor da vida. Amém? Comente aí o que você achou desse vídeo. Esteja comigo nessa jornada. Escreva nos comentários o que mais você quer saber, o que você quer aí, detalhes, e que nós possamos prosseguir crendo naquele que é poderoso. Eu creio que tem muitas coisas para acontecer, eu creio que tem muitos milagres que nós iremos contar, tudo para testemunhar, para a glória do nosso Deus. Você foi escolhida para isso, eu fui escolhida para essa promessa, e o mais Ele fará. Amém? Um super beijo e até a próxima!